Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse podcast. Hoje nós estamos aqui com a Jéssica Scheffer, que é uma grande amiga que eu não via há muito tempo. E como o mundo está em constante evolução, encontrei ela novamente através das redes sociais, né, Jéssica? E chamei ela para esse bate-papo, para a gente falar sobre evolução pessoal, sobre investimento, porque nós falamos nesse podcast aqui de investimento. E investir em você, a sua evolução pessoal, ela é uma forma de investimento. E nós duas temos histórias parecidas, diferentes, mas parecidas ao mesmo tempo. De mulheres que ganharam um espaço, né? Que passaram por muitas situações. E quando nós nos encontramos, na última vez, a gente era meninas e nos tornamos mulheres. E ao longo desse período foram muitos processos. E aí, como que tá a sua vida hoje, Jéssica? Isamara Mendes, gratidão imensa pelo convite e confesso que assim transbordou o meu coração a possibilidade deste reencontro, não somente para compartilhar com vocês histórias incríveis, porque eu acompanhei, mesmo que de longe, a sua trajetória, mas também para a gente poder ter esse momento, esse bate-papo e compreender como que foi esta mudança. 10 anos se passaram. Como que a Isamara de antes, a Isa pensava, e agora esta empresária, esta profissional muito dedicada. Nós estudamos juntos e olha, ela sempre foi muito aplicada e dedicada. E eu estou curiosa, eu acredito que assim como você, de conhecer mais dessa jornada. E eu me sinto muito honrada de coração por poder estar aqui dividindo esse espaço com você. Jéssica, e você falando aí que eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada e tal. E aí, isso me fez vir um pensamento agora de que, assim, às vezes você acostuma, enquanto você é criança, às vezes você é o melhor aluno da sala, você tira nota máxima e tudo mais. Eu era essa aluna. Só que quando você vai para a vida real, isso não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Acho que às vezes até atrapalha um pouquinho. Nossa, gente, foi um choque pra mim. Foi um choque porque, assim, eu sempre era a primeira, você lembra, né? Eu sempre era a primeira da sala, a que tirava a melhor nota. E quando você vai pra vida, o esforço é muito maior. A vida é muito além de tirar nota máxima, porque não depende só de você, né? Então, assim, estudar, evoluir, ser uma pessoa melhor, isso depende de você. Por isso que a gente conseguia tirar as melhores notas. Agora, a vida é diferente. Você não é só a nota, não depende só de você. E aí, às vezes, durante esse processo, vem um sentimento de frustração. Poxa, já não sou mais a primeira? Já não estou mais em primeiro lugar? Já não sai tudo como eu planejei? Porque estudar, simplesmente estudar e tirar 100 era fácil. E aí, como a vida muda? Porque, e assim, às vezes durante os processos que a gente passa, acontecem algumas coisas ruins, situações ruins na vida, e aí você fala, por que eu? Eu sempre fui a melhor. Sempre dei o meu melhor. Sempre dei o meu melhor. Sempre cuidei de todo mundo. Sim. E aí, diante disso, eu queria te perguntar, como que foi a sua trajetória profissional? A minha trajetória profissional ela começou cedo. Naquela época, eu já estava ingressando no mercado com a minha mãe, no segmento de beleza. Então, eu comecei fazendo maquiagens. Primeiro, assim, meio que brincando mesmo. E depois eu fui profissionalizando, que foi uma paixão, que eu falo que eu sou uma maquiadora aposentada. Fiz maquiagem por um bom tempo. E as coisas foram evoluindo. Eu brinco que filho de peixe, peixinho é. Então eu fui pro mercado da beleza por causa da minha mãe. E eu me encantei e fiquei muito tempo me dedicando a cabelo, design de sobrancelha, micropigmentação, a parte de visagismo facial. Porém, a minha paixão mesmo sempre foi estar com pessoas. Fazer treinamentos, fazer mentorias, workshop de beleza também eu fazia. E quando eu fiz o meu curso de estética, em vez de voltar e trabalhar cada vez mais dentro da estética, eu passei a dar cursos para esteticistas. Porque eu já gostava dessa parte de sala de aula, parte da pedagogia. E você sempre teve esse espírito de liderança, né? Eu acredito que sim, de forma muito natural, intrínseca, porque é uma paixão estar com pessoas. E aí, você quer que eu pincelo tudo? De uma forma mais pontual, eu divido em 4 partes a minha trajetória, né? Do 0 aos 11 anos, uma infância tranquila, apesar de uma divergência, separação dos pais, não
tive nada que me preocupou. Porém, teve um ponto de virada dos 11 aos 16, que eu tive uma depressão muito profunda. E por que eu estou falando isso? Porque ninguém sabia. Então, quando você falou dos estudos, a dedicação, às vezes nós não sabemos o porquê os adolescentes se dedicam tanto. Era fuga. Quanto mais eu me dedicava aos estudos, mais eu fugia da minha vida pessoal. Logo, estava tudo bem. Eu recebia aplausos por ser uma boa aluna, por ser uma filha exemplar. E aí foi nesse momento que eu me tornei uma boa profissional dentro da minha área, muito nova. Com 13, 14 anos, 15 eu já estava sendo até referência em maquiar noivas. Por quê? Porque eu me dedicava muito naquilo para fugir da parte pessoal. Porém, teve um outro ponto de virada, que foi após, não sei se você se recorda, o falecimento do meu padrasto. Sim. A vida, ela forçou. E aí foi o que você falou. É muito diferente você ser uma adolescente com problemas pessoais, quando você vai para o mundo e precisa se tornar uma profissional, porque tem responsabilidades para ser cumpridas. E dentro desse ponto que você está dizendo aí, algo que me chama a atenção, que aconteceu com você e também aconteceu comigo, de formas diferentes. A questão do amadurecimento. O amadurecimento, ele acontece, às vezes com o tempo, e às vezes com as experiências de vida que você tem, você é obrigado a amadurecer antes do tempo. E isso traz consequências também. Por quê? Porque às vezes você pula fases, você pula etapas da vida, e aí você olha, por exemplo, para uma menina de 20 anos, parece que ela tem 35, 40, né? A gente sempre foi assim, eu sempre fui assim, você também, que eu sei. Mas por quê? Porque a vida nos obrigou a ter responsabilidades, a assumir a responsabilidade da nossa vida muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. E isso, assim, é bom, às vezes a gente pensar num quesito profissional, amadurecer depressa é bom. Mas para a parte pessoal, isso traz problemas. Isso traz problemas, que é o que você está colocando aí. Traz e trouxe, porque quando teve essa reviravolta que o meu padrasto faleceu, a minha mãe ela ficou muito abalada, 2 crianças pequenas, né? O João Vitor, que é o do meio, tinha 5 e o Jefferson apenas 2 anos. Ela simplesmente deu 2 passos para trás e a empresa ficou. E aí? E a parte de banco, parte de negociações, como ir atrás e resolver? Então foi quando eu comecei a tomar essa frente. E é exatamente este ponto que você falou, pular etapas. Na época, eu me achava o máximo, porque eu fazia o papel do homem. Mas e as consequências hoje? Mais pra frente a gente conversa um pouquinho mais, mas eu desenvolvi muito uma energia masculina. Profissionalmente, isso é muito bom, a energia masculina. Mas isso acabou comigo. Com o seu lado feminino. Com o meu lado feminino. E até hoje eu tenho consequências. Hoje já muito mais trabalhadas. Mas consequências, principalmente no matrimônio. Porque eu também tenho essa energia masculina muito aflorada. Mas por quê? Porque a gente teve que ser forte. A gente teve que assumir papéis que não eram nossos. E assim, às vezes a ausência de um pai, igual no caso da pessoa que fazia esse papel na sua casa, ela faltou. Na minha também faltou. Então nós viemos de histórias em que a gente teve que dar o melhor, a gente teve que fazer mais e assumir uma posição que não era nossa. E isso tem um peso gigantesco nos relacionamentos, né? Porque você sempre quer tomar a frente de tudo. Você sempre quer tomar a frente de tudo. Eu até me lembro que um dia um chefe meu falou assim pra mim: na vida a gente tem que ser a pessoa que resolve. Cresce na vida quem resolve o problema. Menina, aí você imagina, eu já com a minha energia masculina lá em cima, peraí, ninguém vai fazer nada por mim mais não. Eu vou lá e faço. Eu resolvo. Eu faço. Só que esse eu faço, gente, ele traz um peso gigantesco, porque aí você não se permite mais ser cuidada. Né? E detalhe, mulheres que têm energia masculina elevada, ela não gosta de homem que tem a energia masculina abaixo dela, não. Ela quer sempre um que tem energia muito mais masculina. Isso é um problema gigantesco. Não se permite ser cuidada, né? Eu demorei muito a descobrir isso, que foi nessa terceira fase do meu desenvolvimento. Porque você se recorda, eu tive um relacionamento longo lá em Campo Norte. E foi muito bom, mas eu brinco que nós éramos muito melhores como sócios do que justamente companheiros. Sim. E quando eu conheci o meu esposo, ele é esta pessoa forte, dominante no quesito de ir lá resolver. E por mais que às vezes ele não consegue resolver ali, ele quer fazer um movimento e hoje nós resolvemos juntos. Mas no início foi muito desafiador, porque eram 2 pessoas fortes se chocando. E dominante com uma dominante. Olha o peso disso numa relação.
Quem manda mais? Quem manda aqui? Quem manda nessa casa? E isso, gente, pra questão de evolução pessoal, para que o relacionamento dê certo, e eu sempre gosto de trazer um pouco da pauta de relacionamento, porque a questão financeira, ela é diretamente impactante na vida amorosa. Ela tem um peso gigantesco. Então, assim, quem manda aqui? Quem controla isso? Quem controla aquilo? A gente tem que entender qual que é o perfil de cada um. Mas, assim, a mulher também, ela tem que entender que o homem tem o seu papel e que ele tem que ter essa dominância. Senão a gente faz isso que a gente fez a vida inteira, de inverter os papéis e pegar uma carga que não é nossa, né? Não é nossa. O meu esposo, ele é um melancólico fleumático e eu sou melancólica colérica. O que isso significa? Duas pessoas com um ponto em comum muito forte, que é o que nos mantém ali muito unidos. Porém, apesar dele ter naturalmente este ponto no fleumático, que é o paciente, que gosta da tranquilidade, do equilíbrio ali, até na estabilidade financeira, a vida forçou ele ser muito dominante. Entendi. Forçou essa parte forçado, não é um dominante nato. E hoje ele é. Mas foi nesse ponto que nós tivemos muitas divergências, porque eu queria cuidar e ele queria cuidar. Ixi. E nós brigávamos porque nós queríamos cuidar do outro e ambos não se permitiam ser cuidados. Sim. Eu lembro, Isamar, isso é engraçado. Um dia nós fomos no mercado, era na época de pandemia ainda, e tudo fechado. Então, assim, a gente andava longe porque a situação não estava das melhores. E eu queria carregar a sacolinha do supermercado, dividir com ele. Ele olhou bem pra mim e ele falou assim: tá vendo esses braços fortes? Serve pra quê? Eu falei: opa, verdade. Fica à vontade, meu amor, pode carregar. Então eu ia lá com as sacolinhas leves e ele carregando as sacolas mais pesadas. Gente, é tão simples isso, mas pra mim, pra que eu me sentisse importante, eu tinha que carregar a sacola pesada. Faz sentido? Não, hoje não faz, mas na minha época, na época que eu tinha esse pensamento, eu queria provar pra ele que eu conseguia. Aí hoje eu me pergunto, provar pra quê? Por quê? Pra quem? E aí esses dias, só pra finalizar esse assunto, ele falou assim: Jéssica, você pode me ajudar, né? Você não acha que você tá folgada demais, não? Tá evoluindo, hein? Tá evoluindo. Eu ver se você me deixa mal acostumada. Nossa, e aí, Jéssica, e depois dessa parte da perca do seu padrasto, essa energia masculina elevada, como que foi? Como que você prosseguiu profissionalmente falando? Eu sei que hoje você já é mãe. Como que foi isso? Profissionalmente foi muito bom. Meu padrasto faleceu em 2013, foi na época do desfile. E em 2016 eu entrei na faculdade e logo eu conheci a Junesse. A Junesse hoje não é uma empresa que está mais no Brasil, mas era uma multinacional que estava operando no Brasil. E eu mergulhei de cabeça na Junesse. Então, eu vendia produtos de dermocosméticos, nutricosméticos, trabalhava dentro do salão com a parte de designer de sobrancelha, maquiagens para festas, noivas, dava aulas de tutoria em Goianésia, então eu ficava de Goianésia a Campo Norte, e também participava de imersões da empresa. No ano de 2017, eu me dediquei muito para crescer a rede, porque nós trabalhávamos com rede de vendedores e foi onde eu comecei a trabalhar o lado da liderança. Investi muito em cursos, treinamentos para aperfeiçoar a liderança, porque como a maioria das mulheres a maioria da minha equipe eram mulheres da área da beleza, é um desafio grande liderar mulheres de dupla jornada, que trabalhavam com o salão, tinha os filhos para cuidar, enfim. Eu precisei muito trabalhar e lapidar essa questão da liderança. Sim. E isso trouxe muitos resultados, porque eu bati grandes metas, fiz 2 viagens internacionais, teve um bom reconhecimento, não só financeiro, mas também de status. Eu cresci muito profissionalmente. Mas aí chegou um ponto, Isa, que começou a doer uma inquietude que não passava e parecia, eu fazia os treinamentos, eu fiz 2 viagens assim amarradas mesmo, sabe, de mentorias, tinha tudo pra estar lindo, tudo fluindo, na época o relacionamento também fluindo muito bem, mas uma inquietude que eu falava: meu Jesus, o que é isto? E aí foi quando eu coloquei meu joelho no chão, falei: Senhor, eu vou te entregar. Eu estou querendo fazer sozinha, com a força do meu braço, tá doendo demais, tá pesado demais. O que o Senhor quer pra mim? Olha, e aí eu falo que foi no início, né, não foi do dia pra noite que Deus respondeu, mas eu comecei a perceber que a empresa não me fazia bem. Eu já não estava bem em casa, essa energia masculina muito aflorada, muito ríspida. Eu já estava muito cansada e a minha saúde não estava legal, até que um dia
poucas pessoas sabem, agora eu vou revelar isso em público, eu quase sofri um acidente por cansaço. Eu viajava muito em vendas, então eu tinha equipe em 4 cidades, eu viajava muito, e um dia eu dei uma cochilada e quase bati de frente com um caminhão. Acho que nem minha mãe sabe disso, mas tudo bem. Quando isso aconteceu, eu voltei, sou católica, ajoelhei na frente do Santíssimo e falei, Senhor, é a empresa? Ele falou, aí eu senti que era. Eu falei assim, então eu quero ouvir da boca especificamente de fulano que não é pra mim. Essa pessoa, ela era de São Paulo, ela foi passar uma temporada em casa que eu falo assim, né, em Campo Norte, porque eu almoçava, ficava um pouco ali em casa, mas pra treinar a equipe. E ele falou, não, Jéssica, você sonha demais. Você sonha demais. Esse negócio é pra quem tem, vamos se dizer, né? Não quero usar as palavras que foram bem ríspidas, mas ele falou assim, esse negócio é pra quem não se questiona demais, só pega e faz. Você se questiona demais. E ele falou, se você não fizer isso, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou trabalhar. Na época, tava na moda do coach. Mas você é coach. Ele falou, você vai ter que estudar e se dedicar demais. Eu falei assim, isso nunca foi problema. Vou trabalhar e me dedicar. E a partir daquele dia, eu senti que foi uma resposta de Deus. Foi o meu último plano que eu apresentei, saí de cabeça erguida. Lógico, com muita responsabilidade, transferi o cargo de liderança para uma outra pessoa para cuidar, não deixar ninguém desamparado. Fui me desvinculando aos poucos. E aí foi esse outro ponto de virada. Porque foi um luto me separar da empresa. Sim. Mas eu tomei essa decisão por mim. Acho que foi a primeira vez que eu comecei a tomar decisões pela minha saúde, pela minha qualidade de vida e não só por sucesso profissional e status, e a parte financeira também, que era bem bacana na época na Juness. Mas, por fim, eu realmente segui esse caminho, não cheguei a fazer coach, porém eu fiz uma especialização de liderança e coach, gostei muito e comecei a investir de cara no desenvolvimento pessoal. Fiz um curso de reprogramação emocional e bioenergética, um curso de programação neurolinguística, a famosa PNL. Me profissionalizei em comunicação não verbal, sou oradora formada, já dei aula para mais de 270 alunos dentro da área de oratória, mentorias, palestras, treinamentos, e aí veio a maternidade. Que aí já é outro processo que já mudou tudo, né? Jéssica, e assim, ó, essa história sua, ela me inspira. Eu acho que eu preciso fazer um treinamento com você pra ficar boa na fala desse jeito, uma oratória melhor, porque mudou, viu? Ai, você lembra da época de apresentar trabalho? Nossa, meu Deus do céu. E assim, como você evoluiu, como nós evoluímos, e isso tem um preço a se pagar. Olha a sua trajetória, você contando, estudou, você foi lá, estudou, fez, não estava legal e você decidiu mudar a rota. E tudo bem a gente mudar a rota. O que eu vejo hoje é que assim, tá tão em alta a gente dar conta de tudo, fazer tudo, ser mais, e muitas vezes você sabe que não dá pra continuar, mas você não quer soltar o osso. Tá te fazendo mal, tá te causando estresse, emoções abaladíssimas, mas você continua. Por que nós fazemos isso, né? Tal do ego. O tal do ego. E assim, e principalmente com essa questão da rede social, na rede social hoje tudo é lindo, todo mundo tem vida perfeita, né? Então eu não posso demonstrar fraqueza. O que eu vejo das pessoas, principalmente a pessoa que entra muito assim nessa questão profissional, é não posso demonstrar fraqueza. Mas pra quem? Por quê? Por que a gente se cobra tanto, né? E assim, a vida pra ninguém é fácil. Mas realmente não foi pra mim, não foi pra você. Mas realmente a gente tem que entender até onde dá pra ir e até onde é hora de mudar de rota, né? E aí tem que se preparar para as críticas, pra falta de apoio, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Porque você não vai ter, e nada é fácil. Essa semana mesmo eu até postei uma questão falando sobre salários e tal, com essa questão que o pessoal está discutindo muito da mudança na jornada de trabalho. E aí alguém falou para mim assim, Isa, mas você não sabe o que é trabalhar dia de sábado até 10 horas da noite. Se você que me conhece sabe, né? A pessoa falou isso pra mim, você não sabe o que é trabalhar até 10 horas da noite em um sábado. Gente, e aí agora voltando pra minha questão profissional, a Jéssica tá aqui, ela sabe. Eu comecei, olha a jornada de evolução profissional. Comecei trabalhando como faxineira, né? Hoje a gente não usa esse termo mais, que é deselegante. Secretária. Eu era secretária do lar. Então, eu trabalhava em algumas casas e isso tudo conciliar. Eu tinha 12 anos. Eu trabalhava junto com minha mãe, a gente ia, limpava essas casas, ganhava, sei lá, R$20 e tava rico na época, né? E sou muito grata por tudo isso, por toda essa jornada. Depois fui trabalhar em supermercado.
trabalhei como repositora de seção, depois trabalhei como caixa de supermercado, fui evoluindo, né? De repositora fui promovida, todos os lugares por onde eu trabalhei, sempre eu fui promovida para algo melhor. Aí saí do mercado, fui trabalhar na Brilho e Cor, que você lembra, né? Brilho e Cor, nossa, lá mudou, assim, a minha vida por completo. E eu sempre gosto de trazer essas histórias, por quê? Porque às vezes hoje a pessoa tá ali trabalhando em uma loja de roupas, de sapatos, e a pessoa fica se sentindo às vezes diminuída em relação a você que já chegou num determinado lugar, ou às vezes em relação a mim, que hoje sou gerente de uma instituição financeira. Só que muitas vezes as pessoas não sabem qual foi o caminho percorrido e qual o processo. E assim, uma coisa leva a outra. É justamente porque eu passei por aquele processo que hoje eu estou onde eu estou. Então, assim, onde você está, talvez não é o lugar que você gostaria de estar, mas é uma construção para onde você vai chegar. E lá, eu aprendi a vender. Vendedor é a melhor profissão da atualidade. É a melhor profissão. Se você não sabe vender, você já está fora do mercado, porque tudo hoje é venda. Você vende um produto, você vende seu serviço. Então, você quer evoluir, você tem que saber vender. Nós vendemos aí a nossa imagem. O tempo todo, você tem que se vender. E aí, lá eu aprendi a vender. Eu quero te dar um presente, já que porque eu imaginei, gente, que em algum momento nós iríamos tocar nesse assunto, porque nós duas fomos maquiadoras. Então, nada como maquiagens para te presentear, para poder, de certa forma, relembrar essa época. Gente, eu sou a prova viva. Teve um dia que nós trabalhamos, eu acho que era festa na cidade, eu não lembro se era Jogos Abertos ou Pecuária, que eu passei em frente à casa da rua da Isamara, era 9 e tantas da noite, ela tava fazendo maquiagem. Maquiagem, gente. Isso. E aí aqui, ó, voltando pra chegar nessa questão da maquiagem, fui pra Brilho e Cor lá, aprendi a vender roupa, sapato e tal, e lá tinha um salão no fundo, né? E eu aprendi a fazer maquiagem, cabelo, sobrancelha, que é o mesmo que a Jéssica fazia. A gente não trabalhava juntas, mas a gente tinha profissões parecidas, né? E aí, foi nesse processo em que eu estou onde eu estou hoje. Por quê? Eu sempre escovava o cabelo de uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha um escritório de contabilidade. E aí um dia ela falou pra mim assim: Isa, mas e aí? Que você sonha? E eu não sonhava nada. Na verdade, não é que eu não sonhava nada. Pra mim, onde eu estava, tava bom. Ela, não, mas o que você sonha? O que você quer ser? Eu falei, não sei. Eu gosto disso aqui que eu faço. E realmente, olha pra você ver. Hoje eu tenho salão. Olha como uma coisa te leva a outra. E lá eu trabalhava dia de sábado até 8 horas da noite. Dia de Natal e Ano Novo, não tinha hora pra ir embora, não. Enquanto tivesse cliente, a gente tava lá trabalhando. E aí, saí de lá. Por quê? Perguntei pra ela, falei, e você faz o quê? Ela falou, não, eu sou contadora. Eu, contadora de história, de dinheiro. Porque eu nunca tinha escutado essa palavra, contadora. E aí, fiquei, gente, esse negócio é interessante. Ela, não, contador, uma pessoa que ela é contadora, ela cuida. Aí ela tentando achar as palavras adequadas pra falar pra mim o que era ser contadora. Ela falou assim, o contador... igual os médicos, porque naquela época eu era uma menina, eu não tinha o conhecimento suficiente para entender o que era um contador. Eu passava na porta dos escritórios de contabilidade, aí tava escrito assim, não sei o que, contábil, e eu ainda li errado, era contabil. Aí, juro, eu, gente, o que é esse negócio contabil? O que é isso? E aí ela falou assim, o contador é como se fosse um médico. Como o médico salva a vida das pessoas, o contador, ele também salva vidas. Só que é a vida financeira. Aí eu, como assim? Ela sabe quando a pessoa está endividada, quando a pessoa tem um problema financeiro e ela não sabe como resolver? É o contador que faz isso. Quando ele é bom. Ele quem faz isso. Tanto a vida da pessoa física quanto a vida de uma empresa. Aí eu falei, nossa, que interessante, gostei. Eu sempre quis ser médica. Mas assim, eu sabia que não ia dar conta de passar na medicina. Eu falei, gente, eu quero ser médica da vida financeira das pessoas. E aí, ela me convidou para trabalhar com eles. E eu fui ser recepcionista, tá? Não vão achando que eu já cheguei sentando na janela, não, que eu fui ser recepcionista. E aí, saindo da recepção, fui promovida, fui para escrita fiscal, contábil, só não trabalhei no DP, departamento pessoal. Mas conheço toda a regra, mas não atuei nessa parte. E aí...
Só que o pessoal do salão gostava muito de mim. E parece que assim, eu saí do salão, mas o salão não saía de mim. E as pessoas começaram a me procurar em casa. Foi quando você passou e me viu fazendo maquiagem. Só que eu não tinha estrutura, não tinha dinheiro. O que eu fiz? Coloquei um sofá na garagem da minha casa e fui fazer maquiagem, sobrancelha, cabelo. Trabalhava o dia inteiro. Então eu trabalhava no escritório de contabilidade e continuava fazendo o serviço em casa. E aí, terminando, chegou um ponto que eu falei, não dou conta mais, porque tava muito cansativo. Falei, vou sair dessa vida da beleza. Olha, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E muitas vezes eu me questionava, falava, ai gente, isso não é vida. Ficar trabalhando até não sei quantas horas da noite. E hoje... E os finais de ano, virada de ano? Final de ano e festa, não era só final de ano. O dia que o pessoal quer se arrumar, é festa. Então, eu era sempre a última a chegar e eu maquiava todo mundo. E eu ia feia, porque chegava, a festa começava meia-noite, eu chegava lá 1h da manhã. Delineador torto. Aí você passava o outro ficou torto. Ai, credo. Não, vou basiquinha. Então, assim, por isso que é aquele ditado, na casa do ferreiro, o espeto é de pau. Então, isso aqui representa muito da nossa história, né? Como elas se cruzam, como nós temos histórias parecidas. E tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. E aí, assim, de lá, eu saí pra fazer vestibular, para estudar para contabilidade, porque eu fui trabalhar na contabilidade, eu tinha o conhecimento prático, eu sabia tudo na prática, mas eu não tinha teoria. E a teoria sem a prática não funciona, e a prática sem a teoria, ela não é perfeita. Porque às vezes eu sei fazer, eu faço bem, mas o dia que eu entendo o porquê que eu faço aquilo, cara, você domina o mundo, você fala, nossa, o débito e o crédito significa isso? Muda tudo, abre um triplex na sua mente. Então, assim, saí, fui estudar. E, estudando contabilidade em Jaraguá, eu fui indicada pela faculdade como uma das 5 melhores da faculdade que tinha perfil do curso de Ciências Contábeis para ser estagiária no Cicobi. Então, fui para o Cicobi ser estagiária. E ali, só que nesse meio tempo, quando eu cheguei em Jaraguá, eu passei num concurso público. Para estar no Cicobi, eu tinha que abrir mão do concurso. Então, olha o peso. Nossa, eu vou abrir mão desse concurso e se não der certo? E aí vem aquelas pessoas que têm o perfil de estabilidade. Não, mas é garantido. É pouco, mas é garantido. Só que eu sabia o potencial que eu tinha, eu sabia onde eu queria chegar. E ali não era, por mais que era um pouco e era garantido, aquilo ali não era pra mim. Não era o que eu gostava de fazer. E eu sempre brinco, eu sempre falo pros meus clientes, a gente só fica rico com aquilo que a gente gosta. Você só fica rico, você só evolui, você só melhora de vida com aquilo que você sabe fazer muito bem e que você gosta. Porque, gente, não tem como. Você falar, não gosto disso, mas vou fazer. Vou continuar nisso aqui. Não vai sair com excelência. Ou, às vezes, você vai ter um desgaste emocional tão grande para fazer aquilo funcionar, que será que vale a pena? Né? Exatamente. Será que, igual você disse, será que até onde vale a pena? Até onde? O preço. O preço. O preço que você está disposta a pagar. Porque eu acredito muito nisso. Eu tenho muita disposição, mas será que eu estou disposta a pagar o preço exatamente nesta linha? Aham. Tá disposta? E aí dali, fui pro Cicobi, fui trabalhar de estagiária, eu passei por outros cargos, evoluí. Durante esse período também me sabotei, porque a gente tem esse hábito de falar assim, ai, será que eu sou capaz mesmo? Nossa, será que eu sou boa mesmo? E muitas vezes por não estar no primeiro lugar, porque a vida inteira você foi a primeira, e hoje talvez você não está sempre na primeira posição, aí você começa a se questionar, aí duvidar, você começa a duvidar do seu potencial. Será que eu realmente dou conta? Ai, será que eu sou isso tudo? E às vezes as pessoas chegam pra você e falam assim, nossa, você é top, você é muito boa no que você faz. Você fala, ai, será? Você se sabota. Espera aí. E aí entra na parte em que você atua. Espera aí, vamos reprogramar essa imagem, essa comunicação. Olha o que eu tô dizendo pra mim. Eu tô dizendo que eu não posso. A gente chama isso de autoimagem distorcida. Eu tenho uma autoimagem distorcida sobre mim. Uhum. E aí precisa, o outro chega e fala, você pode, você é capaz, você... E aí um dia alguém falou assim pra mim, Isa, igual a pessoa falou pra você, Isa, eu vejo em você tanto potencial, mas você precisa fazer mais. Quando aquela pessoa falou pra mim, eu falei, gente, potencial. A vida inteira eu ouvi que eu era uma pessoa potencial. Sabe o que é uma pessoa que tem potencial? É aquela que ela tem tudo pra chegar e não chega. Não chega. Quando alguém te disser que você é uma pessoa que tem potencial, entenda isso como uma crítica construtiva, porque você é uma pessoa que tem tudo pra chegar e não chegou. Por que você não chegou? Essa é a pergunta. E aquilo pra mim foi assim,
Por que eu não cheguei? Eu estou me sabotando. Eu mudei tudo. Mudei a postura, mudei a imagem. Eu falei, opa, não é essa Isamara que eu sonhei. E aí, foi um divisor de águas na minha vida. Foi outra virada de chave. Virada de chave, imediatamente. Entendeu? Então, assim, é uma construção. A gente passa por muitos processos que, se eu não tivesse conversado com a moça no salão onde eu estava, eu não teria ido para o próximo nível. Se eu não tivesse estudado contabilidade, eu não estaria lá na faculdade sendo indicada para o lugar que eu estou hoje. E assim a vida é assim. Então, o problema não é aonde você está, é aonde você quer chegar e qual é o esforço que você está fazendo para chegar lá. E aí, a pessoa vem, mas eu não consigo. Mas as oportunidades para mim são diferentes. Jéssica, mas para você é muito fácil falar. E eles nem sabem qual foi o processo que você percorreu até chegar lá. Exato. Mas sabe uma coisa que eu vejo, Isamara, na nossa história, e em especial você agora contando toda a sua jornada, porque eu conhecia os recortes, né? Não a linha do tempo. Você conhecia a parte da rede social, né? Sim. Mas como que foi pra chegar? Da época. E eu percebo que tudo isso tá com muita entrega de alma, de coração, de verdade. Muitas pessoas, infelizmente, vivem um personagem, sabe? Dentro da própria programação neurolinguística, em termos de, a título de curiosidade, tem como sim criarmos um personagem para criar uma ancoragem para a vida real. Mas existem muitas pessoas que ficam no personagem. E chega uma hora que essa máscara cai, né? Uma hora. Não dá para sustentar um personagem o tempo todo, eu imagino. Se não for você, em algum momento aquilo ali não vai fazer sentido. Uma hora a máscara cai. Eu quero, Isa, aproveitar, só fazer um adendo e contar, porque eu acho que vocês aí não sabem, mas essa senhorita aqui, essa senhora ganhou um concurso de Rainha Expo Camp em Camp Norte. E na época do desfile, nós estamos falando de 10 anos atrás, o que eu percebi sobre essa questão de personagem? Eu não sei se você vai se recordar, não vou falar nomes, mas teve uma candidata, na época que eu desfilei também, que ela ficou muito frustrada, porque ela tinha tudo para ganhar. Ela tinha um grande potencial, mas o que faltou nela? Carisma, verdade, brilho no olho, simpatia, entrega. Ela tinha tanta convicção que ela tinha todos os recursos para ganhar, que ela não ganhou. Aí a pessoa fala assim, eu posso, eu sou mais, eu sou isso, eu sou aquilo. E é onde o ego vai lá em cima e você não entrega a verdade, você não se dedica da forma que deveria ter dedicado. Você tem todo o potencial, mas faltou. E é nesse ponto que eu quero trazer. De nada adianta você ser um excelente profissional em termos técnicos se você não tiver uma humanidade, um olhar genuíno para as oportunidades, uma escuta ativa. Nossa, essa palavra, escuta ativa. Conversei com uma amiga minha, até com a Ana, conversamos sobre isso. Eu falei assim, amiga, você tem uma escuta ativa impressionante. Aí ela, como assim? Nunca ouvi essa palavra. Escuta ativa. Hoje as pessoas, elas estão carentes de pessoas com escuta ativa. Sabe aquela pessoa que ela tá te ouvindo, mas ela não te ouve? Ela tá ali, olhando pra você, mas não tá prestando atenção no que você tá falando. E eu era assim, tá? Estou mudando, estou num processo de evolução que tá impressionante, fazendo Dale Carne. Então, tá sendo muito, muito bom pra mim nesse ponto. E as pessoas hoje não escutam as outras, não param pra prestar atenção de verdade, pra se entregar de verdade aquele momento, igual nós estamos fazendo aqui agora, de ouvir, de argumentar, de compartilhar experiências. Tá todo mundo assim num vazio, porque não se entregam. Infelizmente, né? Chega a ser triste, né? Eu percebo que tem muitas, vou falar especialmente de mulheres, muitas mulheres que, se elas de fato olhassem para si, reconhecessem as preciosidades que existem, mas também se dedicasse em ouvir bons conselhos e aplicar esses bons conselhos, porque o que acontece? Eu acredito que eu tenho muito, às vezes vou fazendo e não paro para refletir o que você já pedir opiniões e ouvir com carinho, com cuidado, porque assim, Isamara, muito das coisas assim mais incríveis que eu aprendi e apliquei tendo resultado foi ouvindo a história do outro. Nossa, não tem outra forma de você aprender melhor sem passar pelo processo do que ouvindo. Eu até nas minhas mentorias, eu sempre... O que é mentoria e consultoria? Só pra falar sobre isso aí que você falou. A consultoria, ela é
você ir lá e fazer algo. Então, aquele resultado, ele depende de você. Por que que hoje eu não faço mais consultoria, eu faço mentoria? Porque a mentoria, ela depende da pessoa que contratou o serviço. Então, assim, eu estou aqui, a minha figura está aqui pra gente dividir a responsabilidade, pra gente dividir o problema. Porque quando você tem alguém para dividir o problema, isso se torna muito mais leve, fica muito mais fácil. E para dar direção. Mas se eu te dou a direção e você não faz, não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Então, assim, as pessoas hoje, elas não querem assumir a responsabilidade da sua vida. A maioria. Isamara, eu vou entrar dentro desse contexto de forma breve, mas porque eu gostei muito da sua visão sobre mentoria. Porque pós-maternidade, eu tenho uma bebezinha especial e foram muitos desafios. Desafios de cirurgias, muito tempo de hospital, muitas terapias, cirurgias, algo que exige bastante da minha rotina. E chegou um ponto que eu não queria mais estar sozinha na minha vida profissional, mesmo sendo empreendedora, né? O eu empresa que eles brincam. E era essa sensação, mas por que eu tenho que fazer isso sozinha? Por que eu tenho que pensar em tudo? Por que eu preciso entregar esse resultado? O perfil dominante pensa isso. Não é? Ele quer, olha lá, ele quer resultado, ele quer fazer tudo sozinho, e quando ele faz tudo sozinho, ele reclama que ninguém ajuda. Ninguém ajudou. Olha ali, né? Ela me expondo aqui. Exatamente. E você olhando agora para essa linha da jornada, da mentoria, eu fiz uma mentoria com uma psicóloga, Silbene, muito boa. E ela me ajudou muito, assim como as mulheres do grupo, a olhar e resgatar esse feminino. Porque eu falei, opa, eu não preciso ficar sozinha nesta jornada. E resgatar esse feminino. Então, que foi essa última virada e mais recente. Sim. E quando eu entendi isso, eu entendi as prioridades do homem, a prioridade da mulher, as prioridades dos filhos, da empresa, o que eu vou fazer, porque eu faço muitas coisas no off, eu tenho essa demanda e, de certa forma, até resistência com o digital, demanda no quesito de precisar se posicionar no digital cada vez mais. Porém, essa resistência, eu tenho que mostrar tudo pra todo mundo. Mas... E nem é mostrar tudo, tá? É você mostrar, mas o que você mostra de forma intencional. Porque, olha, você tem uma figura profissional, uma imagem profissional. É diferente de lifestyle, é diferente de você ser uma Virgínia da vida. Isso. Entendeu? Então, a construção profissional ali, ela é diferente, ela tem que ser diferente. E é nesse ponto, como que eu penso tudo isso sozinha, Isamara? Não tem como. Dá. E aqui, ó, A gente precisa pedir ajuda. Não tem como você crescer, você construir grandes coisas sozinhos. E aí, sempre quando eu chego nas empresas para fazer a mentoria, a primeira coisa que o pessoal vem e aponta para mim é assim, nossa, mas eu queria crescer a empresa, mas eu desisti pela mão de obra qualificada, porque as pessoas não querem trabalhar. E aí sempre vem aquela resistência, ninguém quer fazer nada, eu não confio nas pessoas, se eu não estiver aqui dentro da minha empresa, não funciona, essa empresa não funciona sem a minha pessoa. E aí eu sempre entro para quebrar isso. Por quê? Porque isso é uma crença limitante que criaram na cabeça do povo, assim, que é impressionante. Todos falam a mesma coisa. E, gente, você tem que confiar nas pessoas. Por quê? Porque você não vai construir grandes coisas sozinhos. Não vai construir. Mas vai ter pessoas no meio do caminho que vai trair a confiança, que vai deixar a desejar. E você tem que preparar sua mente para isso. Você tem que olhar para tentar extrair o melhor das pessoas, para você ter pessoas boas ao seu lado. Porque enquanto eu queria fazer tudo sozinha, eu não tinha escala. Eu não tinha escala de entrega no meu trabalho. E aí, a partir do momento que eu falei, não, eu vou confiar. Tentei com várias pessoas, chamei várias pessoas para a sociedade. Umas quiseram, outras não quiseram. Outras, depois que o carro tá andando, quer entrar. Entendeu? E é assim, a vida é assim. Agora, eu sempre coloco para os meus clientes refletir. O cara do McDonald's, ele acreditou nas pessoas e colocou o negócio para funcionar. Eu tenho certeza que hoje ele não tá lá fazendo sanduíche. Mas se precisar fazer o sanduíche, ele conhece o processo do início ao fim. Então você tem que conhecer todos os seus processos, o que você vai precisar nessa jornada. E aí você vai achar as pessoas qualificadas para colocar ao seu lado. Agora, a gente tem uma mania que, pra mim, eu vejo como ruim. Eu quero que a pessoa seja como eu. E aí é um problema, e é onde você perde a paciência e fala, não quero saber, não vou deixar esse negócio crescer, porque vai crescer até onde eu der conta. É sempre o eu, é o perfil dominante. E normalmente alguém que começa um negócio tem esse perfil mais dominante mesmo, de centralizar e tudo mais, mas o negócio não cresce. Então assim, tá, a Jéssica é diferente de mim, o fulano é diferente de mim, quais são as habilidades dela? E aqui a gente vai unir essas habilidades, o que falta em mim o outro completa.
Pra engrenagem girar. Pra girar. Porque não vai ser como eu. Se você achar no meio do caminho alguém que pensa como você, é perfeito. Mas isso é um achado. É maravilhoso. Mas não acha. E não é por isso que você não vai confiar nas pessoas, senão você não vai crescer. Então, veja o que falta em você, porque você não é boa em tudo. Tem pessoas que são maravilhosas na venda, tem um negócio e não é boa de finanças. O que falta nelas, elas me contratam na parte financeira. E tem situações em que eu não posso entrar. Então, assim, olha, porque às vezes está do seu lado e você não vê. Pessoas que não é uma Jéssica, mas tem habilidade pra fazer onde você não consegue fazer. E aí a vida fica muito mais leve. Nossa, exatamente isso. Eu já coloquei nos meus desejos de 2025, já estou falando, já estou pensando neles, que eu quero uma pessoa pra me ajudar. Porque a minha cunhada, ela me ajuda muito dentro das limitações, porque ela também tem a vida dela. E teve um período que ela ficou comigo dentro de casa e foi incrível o que nós fizemos em 40 dias. Foi incrível. Mas aí veio outra cirurgia, não consegui ter constâncias. Ter a constância. Porém, foram eventos, foram palestras, foram treinamentos corporativos e muitos conteúdos, porque ela me ajudava a gravar. E foi aí que eu comecei. Falei, opa, eu sei que ela não vai poder me acompanhar por toda a minha carreira profissional. Eu preciso de uma pessoa. E já comecei a entregar para Deus. Porque eu quero honrar esta pessoa proporcional a esta entrega dela. Porque é o que você falou. Hoje não está faltando emprego, está faltando pessoas que têm vontade de crescer. Vontade de trabalhar. Pronto, falou tudo. É a vontade. E assim, eu sempre, quando eu enxergo em uma pessoa um potencial, falei isso ontem para uma cliente, quando eu vejo na pessoa um potencial, eu sempre falo para ela, eu falo, olha, eu enxergo um potencial em você gigantesco, mas eu só falo isso para quem realmente eu sei que tem potencial, porque olha, eu tô colocando um peso em você, dizendo, você pode, você é capaz, mas se eu ver que ela não é capaz, que isso é uma mentira, eu não falo, porque senão ela acredita naquilo e não é, ela não vai chegar lá e eu joguei um problema para a pessoa, mas se eu vejo que ela tem potencial, eu tento ajudar ela. Os meus clientes todos, eu vejo que ele tem potencial para ir além, eu tento trazer essa visão de fora para eles, porque, Jéssica, muitas vezes na vida a pessoa tem tudo para chegar e não chega porque faltou alguém que tinha visão para incentivar. E visão e percepção. Às vezes a pessoa só enxerga um lado. E você, por exemplo, que está aí do outro lado, você enxerga algo que eu não consigo ver. Não consegue. E aí você olha e fala, Jéssica, e se você pensar ir por este caminho? Será, Isamara? Sim, eu vejo que tem. Confia em mim, vamos fazer um teste, vai dar certo? E aí as coisas fluem, justamente por essa questão de confiança, a engrenagem começa a girar e a pessoa tem uma percepção diferente. Uma das minhas mentorias, Isamara, da parte de reprogramação emocional, é olhar para dentro, eu falo para dentro da bagunça do subconsciente e ter uma percepção diferente, porque não foi eu que vivi aquelas dores, aqueles traumas e até também aquelas vitórias. Sim. Então o meu olhar desassociado do problema consegue enxergar potencialidades que quem está ali dentro não vê. E da mesma forma comigo. As pessoas, quando eu busco ajuda e elas olham para o meu subconsciente, elas enxergam coisas que eu não enxergo. Por quê? Porque eu estou envolvida emocionalmente. Sim. E aqui é um ponto muito importante a ser trabalhado. Quem quer e precisa dar este salto profissional. Realmente querer e querer evoluir. E assim, e quando a gente fala disso, de querer, de ter vontade, não é só sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro. E eu sempre abordo a questão da prosperidade. O que é a prosperidade? Muita gente entende que prosperidade é ter dinheiro. E não é. Prosperidade é você conseguir ter o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E aí vem alguém e me diz assim, impossível, Isa. Impossível. Em algum momento da vida, realmente, vai estar em desequilíbrio. Você citou, por exemplo, perdi o meu padrasto, que era o esteio da casa. E isso traz um desequilíbrio. Mas a gente tem que cuidar das nossas emoções para que, em meio aos caos que acontecem na vida da gente, a gente conseguir se reequilibrar. Porque qual a opção que você tem se não manter o equilíbrio? Então, assim, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio nos relacionamentos, tanto relacionamentos amorosos quanto relacionamentos interpessoais, a gente tem que tentar trazer equilíbrio espiritual, né? Porque a vida é um conjunto dessas coisas. Então, quando eu não consigo ter um equilíbrio em alguma área dessa da vida, provavelmente eu não vou ter prosperidade, porque não tem como eu falar que estou bem no amor, estou bem com a minha família, estou bem de saúde e minha vida financeira está desequilibrada. A vida financeira desequilibrada, ela tira a paz de qualquer ser humano. E olha para você ver como que um desequilíbrio em uma área modifica a outra. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas o meu casamento está acabado. Querido,
Querida, o dinheiro não é nada. A pessoa vira e fala assim, eu só queria ter um casamento estruturado, eu só queria ter uma família unida. Ou a pessoa que tem dinheiro, tem tudo, mas a saúde dela não tá legal. E aí a pessoa vira e fala, não adianta nada, esse dinheiro não faz diferença pra mim. Por quê? Porque minha saúde não tá legal, tô com depressão, tô com uma doença grave e tal. Então é um equilíbrio. E por isso que a gente tem que tentar cuidar. Não é deixar passar do ponto, é tentar manter o equilíbrio. Então, quando eu vou pra academia, eu quero ser fitness, não é porque eu quero ser gostosona, é porque eu quero cuidar da minha saúde. Eu quero manter em equilíbrio. Eu vou pra igreja porque eu quero manter o meu equilíbrio espiritual. Tento melhorar, não sou perfeita, você não é. Mas nós estamos o tempo todo tentando nos tornarmos pessoas melhores. Estudando sobre inteligência emocional, por quê? Porque eu quero ser coach? Não é por isso não, é porque eu quero entender as pessoas, porque assim eu vou conseguir me relacionar melhor com o meu amigo, com a minha família, com o meu namorado, o meu esposo. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. E muitas vezes a gente espera a mudança no outro e a mudança está em você. Quando você muda, o mundo não mudou nada, mas tudo à sua volta mudou, porque você mudou. E esse olhar para essas áreas da vida, financeira, espiritual, relacionamentos, ele é extremamente importante. Porque é um conjunto de tudo. E quando uma área dessa está desequilibrada, não tem prosperidade na vida. Samara, vou dar uma dica que eu estou aplicando e que está funcionando muito bem, que é a questão da gratidão. Eu estou num desafio da gratidão há 28 dias. Hoje é o 17º dia. E depois que eu tomei a decisão de fazer o exercício e principalmente aplicá-lo na minha rotina, as coisas começaram a melhorar. E até o que é ruim, você tem uma percepção diferente, porque você é grata até pelo desafio que você está vivendo. Então, por exemplo, você ter entrado em contato comigo, será que é por acaso? Ou é porque eu estou alinhando, reclamando menos e agradecendo mais? E é um desafio que eu posso te desafiar também. Faça isso, porque quando nós estamos olhando para a nossa história com gratidão, naturalmente a vida ela vai florindo. As coisas elas vão equilibrando, vão tendo harmonia, era essa palavra que eu queria trazer. As coisas naturalmente vão se harmonizando, logo a prosperidade ela acontece como um todo. Um conjunto, né? Não tem como ser isolado. Não tem como eu dizer que eu sou feliz só porque eu tenho dinheiro. Não tem como eu dizer que eu sou feliz porque eu tenho um amor e me falta tudo. É um conjunto de tudo. E assim, uma pessoa próspera, Deus quer que a gente seja próspero, quer que nós tenhamos prosperidade. Então, por que a gente não buscar esse equilíbrio? Eu consigo o tempo todo? Não. Mas o que depender de mim, eu vou fazer o melhor que eu posso na condição que eu tenho, enquanto eu não tiver condições para fazer melhor ainda. Exato. Né? Exato. Muito bom, né? A gente olhar essa evolução. Tá vendo? Eu falei pra você que a gente ia ter muito assunto pra falar. Jéssica, outro ponto também, você falando sobre essa questão da gente querer evoluir e o outro não. E aí eu queria voltar pra questão de relacionamento. Porque assim, às vezes, e isso tá diretamente ligado com a questão financeira e tá ligado também com o que você faz, que é essa parte de mulheres empoderadas e tal. A gente, com essa energia masculina que nós citamos no início, a gente vai ficando muito empoderada, muito independente e tudo mais. E aí, tudo demais começa a me dar desequilíbrios na outra parte, né? Em outras partes da vida. Porque quando eu me dou demais a um lado, provavelmente eu deixo o outro a desejar. E aí, isso tem acontecido muito com as mulheres empoderadas? Não, né? Com as mulheres independentes, com as mulheres que têm essa energia masculina elevada. Por quê? Porque aí tudo eu faço, tudo eu posso, tudo é eu. Não me deixo ser cuidada. E aí, de repente, eu me caso, ou eu estou em um relacionamento com alguém, e você vê que o homem... O que a mulher espera, do meu ponto de vista, pelo que eu já estudei e o que eu já vivi? O homem, ele espera uma mulher meiga, uma mulher bela. O homem gosta do belo, né? Dessa fragilidade natural que nós temos, né? Que nós somos mais frágeis fisicamente, mais delicadas. E aí, a gente vai entrando muito nessa energia masculina que a gente vem citando. E o que a mulher espera? Normalmente, o que a mulher espera de um homem? Ela espera os 3 P's. Eu sempre quando falo isso, o povo ri, já fala, já sei qual P que é. Não. Ela espera que o homem seja protetor, provedor e presente. São os 3 pilares que a mulher espera no homem. E aí, normalmente o que mais falta é o homem presente, e ela cobra muito isso. E pra essa mulher com essa energia masculina demais, ela expulsa o cara provedor da vida dela.
ela não atrai esse perfil provedor. Porque o cara que ele é provedor, ele não dá conta dessa mulher que eu faço tudo, eu que troco a lâmpada, eu que subo no telhado. O homem não gosta. E aí? O que a gente faz com isso? Porque assim, não é que você quer ser assim, você foi obrigada a ser assim. Como se deixar ser cuidada? Como voltar a ter... E aí você é criticado, mas isso tem uma dor, por trás disso tem uma dor. Como se deixar ser cuidada para ter bons relacionamentos? Porque aí as mulheres hoje estão atraindo só homem com masculinidade fraca, homens fracos, e mulher gosta de homem forte. E aí? Você me trouxe uma lembrança quando eu estava na conversa com o término do meu outro relacionamento. Eu falei assim: você não cuidava de mim, porque você é isso, você é aquilo, e tá. Ele falou assim: Jéssica, você nunca deixou eu cuidar de você. Que tapa na cara, hein? Aí aquilo doeu, viu? Doeu. Ecoou por muito tempo. Eu falei assim: eu não quero mais que isso aconteça. E quando o meu marido falou isso pra mim: você não deixa eu te ajudar? Eu falei assim: eu vou repetir o mesmo ciclo? Vai repetir? Eu falei assim: não, eu preciso mudar. E aí eu fui buscar no meu subconsciente o porquê que eu não me deixo ser cuidada. Porque às vezes a gente não sabe. E eu fiz na época uma reprogramação com o meu mentor hoje, já tem muitos anos que ele me acompanha. E ele me ajudou ali a encontrar, e foram muitos pontos com a paternidade. Por que eu estou falando nisso? Porque muitas pessoas hoje não conseguem encontrar bons parceiros porque tem problemas passados que precisam ser resolvidos. Então, se eu tive uma questão com a paternidade, ou por falta ou por excesso, eu vou ter comportamento de criança no relacionamento. Então, eu buscava um pai, ou eu buscava no relacionamento passado, ou eu buscava um companheiro. Entendeu? Olha. Isto fez muitas fichas caírem. Sim. Então, quando eu encontrei o meu esposo e que nós tivemos atritos no início, primeira coisa que eu procurei saber, como que era as bases. E quando eu vi que ele tratava a mãe dele, trata até hoje como uma princesa, eu falei assim: eu quero ser cuidada por esse homem, mas ainda não sabia como. Então, respondendo a sua pergunta, aplicado, hoje já vou fazer 3 anos de casamento, porém já temos uma jornada um pouquinho maior de namoro. E o que eu percebi? Primeiro, eu precisei entender, aceitar que eu precisava de ajuda, porque eu estava repetindo um ciclo. Eu não conseguia ser esta mulher que realmente o homem, ele precisa, que é uma companheira e não uma pessoa que fica ali só enchendo o saco e brigando, batendo de frente. Então eu aceitei. Segundo, eu busquei ajuda. Depois, eu comecei a aplicar. Não foi do dia pra noite, mas é possível e é muito gostoso, Isamara. Quando você consegue compreender o seu lugar, e a maternidade me ajudou muito isso, porque eu olhava para uma vida de casa, é todo dia, tem que lavar, tem que fazer comida e não sei o que, e até hoje ainda, às vezes eu me sinto mal, porém eu penso, mas como eu posso olhar para essa mesma rotina e buscar servi-los, servir a minha filha com a melhor comida, com uma roupinha cheirosa, servir o meu esposo. Quando eu tomei essa atitude, me posicionei como a mulher que estaria disposta a receber, eu passei a deixar, olha que forte isso, a deixar o meu esposo prover, porque eu não deixava. Parecia que no fundo eu tinha que ganhar mais, sabe? Eu tinha que ser aquela referência. Aí eu falei assim: gente, pra quê? Será que eu tenho inveja do sucesso do meu esposo? Mas é tudo nosso. É uma queda de braço? Exato, uma queda de braço. É um relacionamento onde um apoia o outro, mas parecendo que tem uma disputa de quem quer ser mais. Exato, isso tudo na minha cabeça. Eu falei pro meu esposo, nós tivemos uma conversa que foi um divisor de águas, porque eu falei o seguinte: a partir de agora eu vou te aconselhar, eu não vou mais brigar. E eu tenho certeza que se você estiver disposto a me ouvir, você vai crescer. Então foi como você trouxe, né? 2 pesos e 2 medidas, porque ambas pessoas precisaram se posicionar e decidir. E Isamara, quando ele decidiu em realmente ouvir mais e não pirraçar, ele duplicou as comissões dele, porque ele trabalha com a parte de faturamento, ele trabalha com comissões, duplicou as comissões porque ele se sentiu mais leve. E ele começou a aplicar também, porque querendo ou não, minha esposa é mais jovem que eu acabei entrando, como você mesmo disse, muito cedo pro mercado de trabalho. Então eu vivi muitas experiências que pessoas da minha idade às vezes não viveu, mas eu não conseguia aplicar porque eu tava sendo mãe dentro de casa. E eu falei: então vamos lá, eu paro
cuido de casa e te oriento. E você aplica e retribui com esta parte financeira. Aí as coisas passaram a ficar muito mais leve. O meu relacionamento, ele foi assim, ó, de 6 a 9,8. Porque eu acredito que a gente sempre tem que melhorar. Olha o papel de mulher sábia Isso. dentro de uma relação. Né? Você atuou aí onde tinha que atuar naquele momento. É uma fase, mas uma fase que você soube gerenciar muito bem. Parabéns. Gratidão. É desafiador? É muito desafiador, mas vale muito a pena. A gente não precisa ser o centro das atenções. Eu queria, mas assim, de verdade, para quê? Todo mundo quer, olha, todo mundo quer um pouco de protagonismo na vida. E assim, voltando para aquela questão da nota, eu tiro a melhor nota, eu sou o número 1. Eu sou o número 1 sempre. Às vezes, não precisa você ser o número 1 sempre, você só precisa chegar lá, não importa como. Nem que seja bem devagarzinho, se rastejando. Mas o importante é você chegar lá. Então, todos nós queremos um protagonismo e muitas vezes, para ser protagonista, a gente acaba passando por cima de pessoas e todo mundo quer sua importância, sua relevância. Então, por isso que eu gosto sempre de tentar observar o lado melhor das pessoas, porque todos nós temos o pior lado, e tentar tirar dessa parte boa que todos têm, um pouco de protagonismo. Talvez não precise eu deixar o outro aparecer o tempo todo, mas será que eu não posso deixar ele aqui se sentir importante também? Tá todo mundo querendo espaço, tá todo mundo querendo ser visto. Por que que eu quero ser o centro das atenções o tempo todo? Todos nós queremos brilhar. Posso trazer uma passagem bíblica sobre isso? Pode. Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala que Deus deixou o discernimento dos dons. Ele deixou dons para todos. E nós não vamos ter todos os dons. Mas por que ele deixou para todos e cada um tem o seu dom? Para que nós possamos nos complementar. Então, o belo da vida é justamente isto. Se eu tenho uma dificuldade em uma determinada área da vida, eu busco ajuda. E da mesma forma você tá com um desafio, você busca ajuda. E assim nós vamos crescendo. Porque... E assim, só te cortando, mas dentro desse assunto, você faz mentoria dentro de uma área, eu faço em outra. E existem inúmeras pessoas que precisam do nosso trabalho, que precisam ser ajudadas. Por que não ajudar essas pessoas? E é onde você está falando dos dons, né? Em que o que falta no outro, você complementa. O que falta no outro, eu complemento. Então, por que não ajudar as pessoas e, como retribuição disso, você ser remunerado por isso, né? Como retorno do que você faz, que muda a vida das pessoas, te deixa mais feliz, te deixa mais rica, deixa o outro mais rico. E olha só, onde a gente chega, qual o resultado? Todo mundo fica feliz. Exatamente, com essa prosperidade, com prosperidade. Essa energia de prosperidade. Isso traz paz. E quando traz paz, naturalmente você tem mais facilidade de se conectar. Prosperidade traz, para fechar, olha isso aqui, prosperidade traz paz e leveza de alma.